Grêmio e Inter estão tendo uma estratégia nessa temporada, que tu tem que ter cuidado até para condenar. Por exemplo, o Inter não repetiu um treinador. Um dia foi um, outro dia foi outro e hoje foi outro. Como é que tu vai cobrar? Cobrar quem? Como é que tu vai chegar pro Cobrar jogador? quem? O jogador. Não, o jogador. Como é que tu vai chegar? Não. Eu tô dizendo o ambiente, tá? Não tu. Tu tem todo o dever, tu tá vendo o jogo, tá tudo certo. Eu tô dizendo o teu ambiente. Como é que o teu ambiente vai chegar e vai cobrar? Não tem cobrança, César. Não tem que ter cobrança. O Inter deveria ter feito uma reformulação no seu elenco de quase que 80%. Eu concordo. Tu sabe a minha opinião sobre Aí nós vamos para a realidade do Inter. O Inter não consegue fazer. Não tem como fazer uma reformulação dessa ordem. Beleza, não tem como fazer. Aí tu vai para um início de trabalho onde está definida a estratégia. A estratégia estava definida. Nós ouvimos do Abel Braga. As 3 primeiras rodadas serão com time de reserva, totalmente reservas, jogadores da base, vamos fazer experimentações lá e tal. Beleza. Aí no meio do caminho muda. Aí, ok, o Paulo Pezzolano quer olhar um pouco mais os outros jogadores. Então, esse tipo de situação que o ambiente não pode condenar, não é uma questão de condenar. O ambiente tem que tomar decisão. Eu admito aqui o seguinte, tá? Se o Paulo Pezzolano tá permitindo esse tipo de escalação, e ele deve participar, ele tá pelo menos tentando ser justo. Eu vou ser justo com os caras, eu tô chegando agora aqui, pra não dizerem o Luiz Castro. Pra não dizerem que eu não dei nenhuma chance, eu vou botar os caras pra Não, jogar. isso Botou os caras pra jogar. É clássico dos técnicos que estão chegando no ambiente. Então, eu vou dar chance pra todo mundo. Beleza. Não pode jogar mais. Eu vou citar 4 jogadores. Eu vou 3. Tá Pra vendo não pra ser... quem tá na gaúcha, vai lá na live porque tem os lances rodando do jogo aí, Vaguinha. Pra não ser injusto com o Juninho, que não teve nenhuma falha assim grotesca no jogo, mas também é muito abaixo, tá? Mas tem 3 jogadores no Inter que eles não podem jogar no Inter. Alan Benítez, Cleiton Sampaio e Aguirre. São jogadores desses que estiveram em campo hoje. São jogadores extremamente fracos, tecnicamente. São fracos, tecnicamente. Isso, o contexto que tu fala, já sabe. Então não tem como... Não é cobrança. É pegar o cara que foi contratado para fazer negócio, que é o Fabinho, e dizer para ele: arruma negócio para esses caras aqui. Sabe por quê, César? Eu concordo com Porque isso. no Campeonato Brasileiro, mais cedo ou mais tarde, eles vão jogar. É que é diferente do guri da base, César. Do guri da base ou do jogador recém-chegado, que eventualmente não vai bem no estadual e tu não vai condená-lo. É diferente no caso desses 13 e de outros que já jogaram ano passado e que foram mal. A gente não tá citando nenhum desses meninos que jogaram aí. Não, sem dúvida. Talvez o Gustavo Prado, que tem um pouquinho mais de cancha aí. Não foi bem hoje. Não foi bem hoje. Mas tudo bem, mas é porque tem um pouco mais de cancha, porque é menino também. Sim. O Não, Benjamin, aí, quando sai hoje, o Benjamin não sai por uma decisão estratégica, e se fosse estratégica para ser aproveitado quarta-feira, estava tudo certo. Mas ele sai, vocês viram também, com a mão na coxa. Botou a mão na coxa. Ali o Inter já tem um prejuízo também, então, daí no meio-campo. Bota no combo, né? Aí vem o Bruno Henrique, que também sai. O meio-campo do Internacional vai perdendo espaço para voluntariedade, para o upa-upa do time do Ipiranga, que foi valente e mereceu vencer. Aí o treinador decide fazer uma experiência que quebra o menino. O Alisson entrou no meio, ele é lado, ele é lateral. Então tinha um lateral direito improvisado na esquerda e o lateral esquerdo estava improvisado no meio. Pergunta, para quê? Isso é importante dizer que tu Para tá falando, quê? Maurício. Porque parte da derrota do Inter passa pelo técnico do Inter. Tá, não vou condenar o técnico, não tô dizendo que ele é o pior técnico do mundo. Falando de hoje. Tô falando de hoje, exatamente. Porque o técnico do Ipiranga, que no primeiro tempo foi muito mal, mas ele primeiro coloca o Danielzinho no lugar do Marcelinho, que estava com um problema de lesão e acabou saindo. E o Danielzinho, em cima do Cleiton Sampaio, virou o Mbappé ali pela esquerda, né? Driblava sempre pra dentro. Mas quando ele tira um volante, o Ramon, e coloca o Gorni, que é um centroavante, e pega o Lucas Ramos do Inter, que era meio e vira volante, ele coloca um jogador a mais na frente, e nenhuma das trocas do técnico do Inter, o auxiliar do Pezzolano, foi para repor esse jogador a mais na frente. Ele faz trocas 6 por meia dúzia. E aí, quando ele faz essa troca que o Maurício diz aí, primeiro ele tirou o Benjamin. Tá bem, o Benjamin teve um problema, desabou o meio-campo do Inter.
E aí, Eu quando a acho- escolha é pelo menino Alisson, ele perde completamente o meio-campo e podia ter feito mais ainda. Ipiranga. isso. Eu acho até que o Grêmio tem uma situação um pouquinho diferente, que o Grêmio utilizou 2 times em tese, que a gente viu nesse último jogo, que talvez seja a base do time titular Base do do time Grêmio. titular, essa é a O referência. Inter não fez isso. O que eu tô colocando pelo Inter não ter levado, a preocupação do Inter com o resultado não é quase zero nesse momento. Também acho. É isso que eu tô falando, é quase zero. Não, eu também acho. O Inter não tá preocupado nesse momento com o resultado. Se o Inter não fizer a avaliação que o Vaguinha tá falando, e aí eu tenho a crítica que eu faço ao Inter desde lá da metade do ano passado, no Sala vocês viram eu fazer, mais de uma vez, eu acho que o Inter não sabe avaliar, ou não soube e não tá sabendo avaliar o tamanho do seu problema de ordem técnica. Isso eu acredito, tá, Vaguinho? Por isso eu acho que esse jogo pode ter sido, olha só que maluquice, importante para o Inter até. Porque se ainda não tem... Sinal de alerta, né? Não, o Vaguinha disse isso logo depois que acabou o jogo na vocês jornada. Ele disse, conversaram e a lógica é a mesma. o Vaguinha disse exatamente isso no final da jornada. Às vezes é bom tu perder pra... Ó, tá na cara, gente, que tá errado. Eu acho que não precisa perder. Não, eu sei, Vaguinha, Aí eu que sei. tá. O Mas Jory... às vezes é bom tu Não, mas tomar aí um tem o choque pra fator entender. Pesolano, mas tem o fator Pesolano. O Pesolano recebeu esses jogadores, tá? Ele chegou agora e ele tem o processo dele que ele tem que fazer. Olha, são esses jogadores, todo mundo tem de jogar. Ele pode fazer agora isso, Vaguinha. Olha, gente, esses aqui tá bem... Olha, vai ser complicado Mas pra o mim, mas Pesolano hoje- ele o pode Pesolano fazer isso hoje- agora. Curiosamente, o Pesolano hoje tinha que ter ido no jogo. Hoje ele tinha que ter visto esses caras lá. Eu tô dizendo lá, do lado do campo. Ou bota de novo pra jogar com ele trabalhando. Né? Não. Que para. Pelo amor de Claro, Deus. Claro, Vaguinho. Não bota mais. Não bota Não mais. bota mais. Por que tem essa obrigatoriedade? Pra quê? Os caras estão aqui. Ele que chegou agora novo tem que receber um relatório. Esses caras não servem mais. Pra que tem que ter isso aí? Ah, o treinador chegou, tem que ver, o jogador tem que ver. Ver o quê? O Inter quase caiu pra 2ª divisão, precisa ver mais o quê? Não precisa ver mais nada, gente. Não precisa ver a derrota de virada pro Ipiranga. O Jory fez uma figura. Olha, daqui a pouco ali na frente o Grenal, uma derrota no Grenal pode servir até de alerta. Não precisa perder o Grenal pra saber que o Cleiton Sampaio não joga nada. Eu vou esperar até quando? Fizeram um contrato de 4 anos com o Cleiton Sampaio. Isso eu acho mais grave. E as pessoas que Pra estão mim é o mais grave é isso. O Inter contratou Paulinho Paula, o Inter contratou Félix Torres e agora anunciou o Rodrigo Vidiagra. São 3 jogadores. Quais são as recomendações desses jogadores? A única que eu tenho é que eles foram contratados pelas mesmas pessoas que montaram esse elenco ruim, fraco do Inter. Aí eu tenho que esperar o treinador chegar para ele fazer as avaliações dele. Entrega pronto. Pesolano, tava lá na Europa, talvez tu não tenha visto, mas esse zagueiro aqui não dá, tá? Esse aqui nós temos um na base ali que vai entregar a mesma coisa, tá bom? Agora nós temos um lateral aqui, esse lateral aqui paraguaio aqui, ele não consegue jogar, não conseguiu jogar aqui, tá? Então vamos fazer o seguinte, tá aqui um menino da base, vamos experimentar ele. Ou pelo menos aqui nesse período aqui, ele vai servir para nós. O treinador tem que esperar para fazer a avaliação e ainda tu ainda quer que ele veja ao vivo. Tu quer? Mas sabe qual Tu é quer no Grenal. Mas também, isso né? Bota isso aí no Grenal pra jogar contra o Tchê, Grêmio. o Pesolano testou em treinos o Alan Benítez jogando mais adiantado. Essa é a coisa que... Isso eu entendo. Eu sei que parece uma maluqueira. A gente já viu 200 vezes o Cleiton Sampaio e tu vê que ele não é um zagueiro pro tamanho do Inter. Tá na cara. Mas eu compreendo essa lead do cargo, sabe? Não, o cara vai ter que trabalhar com eles. Agora, ele precisa fazer essa análise. E isso vale para alguns jogadores, porque para outros, em função do cenário do Inter, não tem outra alternativa. O Inter não tem para onde correr. Ele precisa torcer que o Borré vire o jogador de 1,5 milhão. Mas não é a única torcida, Diogo, porque, por O exemplo... Bruno Henrique volte a jogar o que já jogou, sabe? Porque ele não tem mais o que Toda a fazer. É esperança- isso ou não é nada. Toda a esperança que o Colorado e a Colorada têm em relação ao Pesolano é o fato de que não é um treinador que esteve aqui no ano passado, que ele está sob a administração do Abel Braga e que ele subiu o Cruzeiro da B para A. Portanto, ele trabalha bem com grupos médios. Isso tudo é verdade. A única coisa que é, sim, o desafio maior do Pesolano é que ele tinha um grupo médio com o Cruzeiro jogando contra médios e menores na Série B. E ele sobe o Cruzeiro campeão. O desafio dele agora é que ele tem um grupo médio ou menos para enfrentar grupos
muito melhores. A começar pelo que está do lado, e depois você vai para Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Bahia, e vai embora. E aí é que a gente vai saber o quanto ele é capaz de, com um grupo médio, fazer frente a quem está melhor do que ele. O problema maior, aí sim vira uma espécie de legenda, Diogo, é quando você tem o Alan Benítez disponível para mercado, o Inter, assim que puder, coloca o Alan Benítez no mercado, mas por 2 vezes ele foi cogitado para ser titular no meio. Mas se ele está para ser dispensado, por que você vai colocá-lo como teto de um menino que joga no mesmo lugar, fora do lugar dele? Isso não é sensato. E o Internacional é um mar de insensatez desde o ano passado. Portanto, o 25 não terminou para o Internacional. O 26 é como se não tivesse havido Réveillon. Isto é o mais preocupante.